Olá, pessoal. Boa noite. Hoje é dia 12/4, 21 horas e 24 minutos. Meu nome é Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Afonso. Esta é a parte 7 da série Regras do Bolsolavismo. A parte anterior, que você pode encontrar aqui na descrição junto com todos os outros vídeos dessa série, ela falou sobre chantagem emocional. Agora nós vamos falar sobre o gaslighting. Tá? Alguns autores colocam tudo junto, num pacote. Outros colocam isso aí separado. Tá? É uma questão de opção, tá? E há uma diferença, tá? Entre gaslighting e chantagem emocional. A chantagem emocional, ela está explorando abusivamente o seu senso de julgamento do que é certo ou errado, né? O que o gaslighting, que é uma ferramenta fundamental dos narcisistas de perfil destrutivo, né? Eles não está agora só questionando, ele não está questionando o seu senso de certo ou errado, a sua moral. Não, ele está questionando a sua sanidade, a sua capacidade em qualquer nível, capacidade intelectual, capacidade de poder fazer alguma coisa e também a sua integridade. Então, pode dizer, por exemplo, assim, que ele está questionando a sua capacidade, sim, de julgar o que é certo ou errado. Então, a ideia do gaslighting é realmente você fazer a pessoa duvidar de si própria, daquilo que ela realmente acredita a respeito dela, né? E não apenas questionar, como na chantagem emocional, os seus valores, a sua culpa, né? A sua emoção. Então, quando você junta chantagem emocional e gaslighting, você tem um combo completo de manipulação, de submissão da pessoa. O gaslight ele é um pouco mais amplo, porque é uma ferramenta de narcisista mesmo. Então, os relacionamentos abusivos eles são mantidos muito por gaslighting e chantagem emocional, em conjunto, tá? Tem alguns autores que juntam tudo no pacote. Então, você tá, por exemplo, assim como eu tô falando assim, ó, o questionamento à sanidade da pessoa, o questionamento à capacidade, né, a integridade da própria pessoa, né, do próprio senso de julgamento que ela tem. E da culpa, aí quando você está falando da culpa, você está falando da chantagem emocional. Antes de chegar a falar na culpa, no remorso, você está falando, então, de gaslighting em si. Algumas pessoas juntam tudo, tá? Aqui não, eu vou apresentar de maneira separada. Então, a ênfase é o seguinte, né, do gaslighting. É você questionar, né, se a pessoa questiona se ela está sendo, se ela tem razão, se é verdade aquilo que ela está acreditando. A origem do termo gaslighting, o que é engraçado é que na época que eu era contra o politicamente correto, hoje posso ter críticas, né, a algumas variações assim de politicamente correto, mas não é. Eu vejo que havia muito excesso aí nesse caso, né? Mas na época que eu tinha essa visão contra o politicamente correto radicalmente, eu achava que esse negócio de gaslight era uma bobagem. Mas é um baita de um erro. Na verdade, o ramo de estudo, você não consegue estudar a habilidade dos narcisistas se você não estudar o gaslighting. Esqueça. Só chantagem emocional não é suficiente. O gaslighting, sim. Aí sim a coisa fica realmente o power. Você consegue prever mais o comportamento dele, né? A origem desse termo está num filme dos anos 40, um filme desses thrillers, né? Em que o marido ele queria, para se safar de um crime que ele cometeu, ele queria fazer a esposa dele achar que estava louca quando não estava. Então ele fazia algumas coisas, por exemplo, como assim, não confie nesses seus amigos aí que te dizem bobagens. Ela via de repente uma luz assim piscando e ela falava assim, a luz está piscando, e ele falava de maneira confiante, não está piscando. Ele sabia que estava piscando a luz, mas ele dizia, não está piscando. O que era para dizer? Você está doida. Então você está doido, você está você não sabe, você não tem condição de julgar isso. Então essa é a ideia do gaslighting. Então é colocar a pessoa para baixo, tá? Especialmente em relação à sua sanidade, à sua capacidade e o seu senso de integridade,
tá? Que é a sua própria capacidade de julgar as coisas. Então, por exemplo, na chantagem emocional, eu estou dizendo o seguinte, imagina só, vamos dar um exemplo de chantagem emocional, né? Eu estou dizendo, você devia ser grato a mim, tá? Isso é uma chantagem emocional clássica, tá? Agora, se eu disser, por exemplo, assim, você não tem capacidade de fazer esse julgamento, você não tem uma lógica moral para fazer esse julgamento. Aí eu estou questionando já a sua integridade moral, a sua estrutura de pensamento. Aí eu estou mais para o gaslighting. É para você, na verdade, então, a gaslighting ele quer colocar uma pessoa para baixo. O objetivo, tanto de questionamento da sanidade, capacidade, integridade da pessoa, é fazer a pessoa se sentir impotente de uma maneira indevida perante uma outra pessoa. Você se sente menos do que você realmente é perante uma outra pessoa. Gaslighting é isso, tá? Eu vou fazer uma breve aqui exploração de alguns exemplos, né, maiores, e depois eu entro nos exemplos específicos e mostro como isso é feito, então, também na extrema-direita bolsolavista, tá? Se você olhar o dia a dia do abusador, tá? O relacionamento sectário é o relacionamento abusivo. Sempre se deve ter isso em mente. A estrutura que é do relacionamento abusivo, o marido que ele abusa de uma esposa, por exemplo, e utiliza várias técnicas, né, para fazê-la se sentir impotente quando ela não deveria se sentir impotente assim, né, isso é do relacionamento abusivo. Uma seita destrutiva, um relacionamento sectário destrutivo é isto aí, né? Só que aplicado em grupos. Então, a pessoa não está abusando um a um, não é um abuso um a um, é um abuso de um líder perante o seu grupo. Né? Então, eles se tornam, eles têm que dominar a arte de fazer o gaslighting. Tá? Alguns exemplos, então, aqui, né, de como, no nível geral, antes de eu entrar nos exemplos de seitas e do bolsolavismo. Né? Então, por exemplo, no gaslighting, você pode usar a imoralidade confiante. Vamos pensar que você é um gaslighter. Tá? Eu vou fazer um exemplo de como fosse. Né? Então, por exemplo, você é exposto a praticar uma imoralidade, você seja confiante, negando assim, né? Não, 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 não. Isso aqui não foi praticado, não. Não tem nada de moral aqui, não. E aí você pode encaixar com a chantagem emocional. Você devia se sentir culpado por estar falando isso, né? Ou então, aí, no próprio gaslighting, você não tem condição de julgar isso aí. Você não tem sabedoria ainda para julgar isso aí. Aí é gaslighting, tá vendo? Então, mas a pessoa é confiante, né? Mente, se a pessoa mentir, ela vai mentir de forma confiante. As outras pessoas vão começar, não, notar que é mentira. Ele confiantemente fala, né? Você está mentindo. Então, observe que ele não vai, vai rebaixar o senso de julgamento dos outros. É para destruir o bom senso, nesse caso, quando é feito em grupo, né? Então, por exemplo, se você mostrar evidências de que a pessoa mentiu, né? Ou então evidências de que a pessoa está executando um padrão, se você mostrar para essa pessoa que ela está praticando um gaslighting, um exemplo de gaslighting, ele vai dizer, você está vendo padrão onde não existe. Aí se você mostrar, então qual é a sua fonte? Você está vendo padrão onde não existe. A confiança é assim, entendeu? Observe que se você tiver esses 70, 100 desses influenciadores que praticam o gaslighting de uma maneira sistemática, desses influenciadores do bolsolavismo, você vai ter, talvez você tenha uma camada que, vamos supor, de perfis falsos, né, que utilizam isso como script mesmo, mas a maioria das pessoas, dos seguidores, eles vão aprendendo de uma maneira, por mimetização. Eles observam seu líder fazendo, e aí eles começam a agir de uma maneira como se fosse clonando o comportamento deles. Né? Mas o gaslighting é uma coisa complexa. Ele é mais amplo ainda do que a chantagem emocional. Então é coisa assim, a habilidade do gaslighting não é uma coisa tão difundida assim. É coisa de, por exemplo, em relacionamento é coisa de narcisista mesmo, tá? Você usar todos os padrões do gaslighting, eu tô falando. Vai usar um ou outro é tranquilo. Vai usar, né, um monte de padrões. Então a gente falou aqui, por exemplo, assim, ó, a recusa ao reconhecimento de evidências cabais, né? Quando se conta mentira, falar de um jeito sério e confiante para confundir, né? Então, quando a pessoa reclama de alguma coisa, você usa um método de falsos excessos, do tipo, pare de agir assim, isso aqui é pro teu bem. Quer dizer, olha só, a pessoa até é bloqueada em relação ao que ela tem que sentir em relação a ela própria. Não reclame disso aqui, isso aqui é pro teu bem. Dá uma surra na pessoa de uma maneira indevida e fala pro teu bem. Vamos em frente, não reclama disso aqui não, tá?
E aí, por exemplo, já acusa a pessoa na leitura mental, né, de ser falso automaticamente. Para de fingir que você está sendo abusada. Para de fingir. Mesmo que a pessoa consiga demonstrar uma relação de abuso para os outros, ele vai dizer, para de fingir. Não tem nada de abuso aqui. Sempre a confiança. Observa que a técnica é ser confiante, né? Usam-se, por exemplo, falsa compaixão. Eu fiz uma lista aqui de itens, né? Fiz uma compilação de vários livros sobre gaslighting, né? E narcisismo. Então, por exemplo, tem um aqui que é o uso da falsa compaixão, né? Então, faz alguma coisa assim de abuso, agride a própria pessoa e diz, isso aqui é pro teu bem, pro teu bem. Olha só, tá vendo como tá questionando a integridade do julgamento da pessoa mesmo, né? Então, você na questionamento da competência, por exemplo, a pessoa começa a fazer reclamação, olha, isso aqui é absurdo, isso aqui é errado. Não sei se você tem condição de dizer se é errado ou não. E vai falar seriamente, assim, tá vendo? Ele tá questionando a capacidade da pessoa de fazer o julgamento, né? Então, existe, por exemplo, às vezes usa-se elogio falso, né? Então, por exemplo, um exemplo de elogio falso. A sua melhor qualidade é a coragem. Por isso você não percebe o quanto você é incapaz perante a mim. Pronto, isso é um exemplo de gaslighting, tá? Aí, por exemplo, quando alguém revela alguma insegurança, né? Por exemplo, diz para o gaslighter, né? Olha, imagina, por exemplo, você faz uma teve o Cassiano Tirapani que falou de um exercício que o Olavo teria chamado necrológio. Eu nunca participei do COF, nunca vi. Mas mais de uma pessoa falou disso, o Carlos Velasco falou disso. Então, é a pessoa que fala assim, olha, eu queria ser assim... É como se fosse uma pessoa escrevendo depois da morte, imaginando-se e escrevendo sobre ela própria. Quando você entrega isso para alguém, você está entregando suas inseguranças. Você está entregando aquilo que você quer ser em relação ao que você é, por exemplo. Né? Se uma pessoa for esperta, ela vai usar, tem uma técnica especial de gaslighting para isso, né, que é a exploração de vulnerabilidades e inseguranças. Então, por exemplo, você fala assim, meu sonho era ter feito a faculdade de cinema, por exemplo. A pessoa fala isso aí, entrega pro gaslighter, né? Aí ele pode falar assim, tá vendo? Você está se comportando assim porque você é um frustrado em relação aos seus sonhos. Não tem nada a ver a conexão uma coisa com a outra, mas é para quebrar a identidade da própria pessoa, tá? E aí, por exemplo, eles falam assim, tá vendo? Por não ter a capacidade de concluir os seus sonhos, né? É que você é uma pessoa frustrada, você tem um ego fraco e fica descontando em cima de mim. E segue no abuso, né? E outra coisa, por exemplo, lembra que eu falei de duplo vínculo, né, da interrupção de padrões? Então, uma forma de fazer interrupção de padrões é ter comportamento explosivo. Mas o comportamento explosivo não é aquele comportamento do tipo do borderline, não. Que a pessoa ela não é uma maneira que ela sempre se dá bem. Não, é o comportamento abusivo para as pessoas aceitarem o seguinte. Hoje você tá fala assim, você faz um elogio para a pessoa, depois faz uma crítica absurda. Não, isso aqui, essa pessoa aqui, por exemplo, o Mourão é o candidato ideal para ser vice. Depois, não, o Mourão é a pessoa mais repulsiva que existe. Ó, extremo em alto e baixo. Faz uma explosão. Uma hora chega, quando alguém pergunta alguma coisa, dá uma resposta atravessada. Usa o duplo vínculo, por exemplo, para poder fazer as pessoas ficarem sempre assim: nossa, eu estou dependendo do julgamento dele. Né? Tinha uma seita chamada Fraternidade de Cristo, que o guru chamava Patterson Brown, ele tinha essa mania de fazer esse tipo de extremos em altos e baixos, né? Então ele deixava, ele cortava a grama assim, né? Um dia ele cortou a grama e ele deixou um rastro. Aí um discípulo foi lá e foi arrumar o que estava estragando. Ele chegava e dava o esporro. Pô, mas que eu falei para você mexer? Não era para mexer nisso aí. Aí se a pessoa não mexesse, ele podia falar assim: por que você não mexeu? Então, criar essas situações de duplo vínculo, né? Ajuda muito esses líderes abusadores a usar o gaslight. Então, você não tem o certo e o errado, tem que esperar sempre o julgamento do mestre. Se você agora questiona a sua integridade em termos de julgar, né? Você também pode ter aqui, ó, normalização. Quando você faz a interrupção de padrões, você faz a normalização também, né? Do tipo,
quando se questiona sobre os linchamentos virtuais, você pode falar, não, agora é assim mesmo que funciona. Não, as coisas serão assim, não esqueça, não mudam mais. Isso é normalização, você quer normalizar. Você inseriu um abuso e fala, a pessoa que está errada em reclamar, porque agora as coisas são assim. Isso aí também é uma forma de gaslighting, tá? Trivialização. Trivialização você mostra assim que as emoções, as crenças, os pensamentos do alvo não têm importância. Então, por exemplo, a pessoa chega e fala assim, é, ela diz assim, ela acaba de ser abusada, imagina, sofreu um abuso na frente de todo mundo. Aí o líder fala assim, a pessoa começa a reclamar, né, do abuso, ele fala, isso não importa. Isso é mínimo, isso é pequeno, perto da causa aqui. E a pessoa se sente rebaixada, né? A ideia é realmente rebaixar, tá? Então essa trivialização, né? Não, você se faz de vítima, né? Você está exagerando. Isso não é nada. Não, perto dessa causa aqui, isso não é nada, gente, desculpa. Se você foi estuprado aqui na frente de todo mundo, mas e daí? Não é nada isso aí. Olha a causa que nós temos, para com isso. Bobagem. É assim que eles fazem, então. E, por exemplo, o Bolsonaro, ele é especialista em fazer isso, né? Ele provoca, faz o menosprezo, né? Diante do jornalista. Então, um dia ele xinga, no outro dia ele fala: eu não vou falar com vocês, não, porque qualquer coisa que eu falo, vocês reclamam, pô. Aí também já encaixa a chantagem emocional, mas junto com a. Meu, eu que julgo aqui, gente, vocês não têm julgamento. Eu que julgo. Espere meu julgamento para dizer o que é certo ou errado, tá? Eles fazem, por exemplo, ataque à aparência da própria pessoa, que é para a pessoa poder ficar insegura. Então, observe como eles atacam mulheres na aparência. Ah, ela é velha, ela está enrugada. Eles atacam muito mais as mulheres nesse caso, porque eles são, esses grupos da extrema-direita têm uma orientação extremamente machista, né? Mas eles baixam o nível assim e é assim mesmo. Eles querem que a pessoa se aceite, né? É assim. Agora é assim, né? Eles podem usar, por exemplo, coalizões, as pessoas para poder tem uma técnica que se chama assim os macacos voadores que se chama, né? Que é assim, eles vão citar uma outra pessoa para falar assim, não, todas as pessoas aqui falam mal de você também, então você não tem condição de julgar isso aqui, tá? Então eles fazem uma coalizão, muitas vezes coalizão falsa, e fica dizendo que os outros estão falando mal de você, ó. Tá todo mundo aqui falando de você aqui, então você, quem é você? E aí, confia em mim, às vezes. Eles vão ter. Tá vendo? Gaslight, para rebaixar. Então a ideia fundamental é fazer, né? A pessoa se submeter mesmo, né? A seita do David Koresh, né? O Jones também, Jim Jones, eles eram todos especialistas em ter esses comportamentos explosivos. Eles eram especialistas em gaslighting, né? E o Olavo ele usa muito, né? Por exemplo, quando olha uma coisa que ele falou aqui, ó. Só quem precisa ostentar moderação é quem se envergonha da sua própria opinião, ao ponto de admitir, cabisbaixo e submisso, que ela só vale alguma coisa quando usada em doses moderadas. Então, toda seita destrutiva estimula seus adeptos a ter o comportamento antissocial para depender deles. Então, para você não ter a capacidade de julgar que o seu comportamento é antissocial, ele te rebaixa. Então ele fala, se você tem um comportamento mais moderado, é que você está ostentando moderação, você se envergonha da sua própria opinião, tá vendo? Ele está questionando sua integridade de julgamento, né? E aí ele diz que você, quando admite, é cabisbaixo e submisso. Porque agora a sua opinião só vale em doses moderadas. Gaslighting pesado aqui, né? Aliás, a teoria do eleitorado não tem essa aí de não, moderada porque fica cabisbaixo e não. Eu citei o exemplo do filme, né, Dunkirk, sobre a praia de o resgate, né, na praia de a evacuação da praia de Dunkerque para salvar quase 400 mil soldados e o exército, né, quando nós estamos falando dos franceses, né, dos ingleses, dos norte-americanos, né, de todo a maioria dos países que foram contra Hitler e a sua turminha,
Eles eram muito mais moderados do que o Hitler. Então isso aqui não vale. Né? Isso aqui, a teoria do eleitorado mostra que esse papo aqui, não, ó, o extremista é o que está certo e o resto é apenas frouxo. Isso é um papo de seita. Não tem outra conversa. Não existe isso que é da pessoa ser melhor em termos de coragem, tá? Do que o outro, né? Em torno de um ideal, de um valor, por ser extremista, né? Na verdade, em seitas, o extremismo ele geralmente tende a ser covarde, escondido, ele é sorrateiro, fica nas sombras, como grupos terroristas. Vai dizer que os grupos terroristas, então, são os mais valorosos do que aquele pessoal que foi resgatar pessoas em Dunkirk, que eram moderados perto do Hitler? Claro que não, né? Mas isso é o quê? O gaslight para poder questionar a integridade de julgamento das pessoas, né? Olha aqui o outro que o Olavo faz, né? O medo de enxergar o tamanho do mal já é sinal de submissão ao demônio. Aí a pessoa fica intimidado, entendeu? Aí quando o Jim Jones fazia avanço sexual, né? Ele era bissexual, então ele abusava tanto de homens como de mulheres, né? E aí quando a pessoa recusava o avanço dele e fosse, no caso de um homem, ele dizia: Ué, você está negando a sua homossexualidade? Gaslighting, pesado, né? Aquele grupo brasileirinhos, que é de Olavete, aquilo ali são gaslighters. A gente de baixíssimo nível, assim, até ao fazer isso. Eles usam, por exemplo, assim, aquele lema, né? Não tenhais medo, né? Que parece que é uma citação bíblica, né? Só que é utilizado de maneira indevida, querendo sugerir que as pessoas estão com medo de alguma coisa. Eles usam, inclusive, acho que nesse primeiro episódio desse Não Tenhais Medo, eles mostram, assim, a cara do Olavo, assim, de uma hora, assim, pá, de uma hora, assim, em algum frame, e aí eles perguntam assim, o que você sentiu? Você sentiu alguma coisa em termos de repulsa? Então, se você sentiu alguma coisa em termos de repulsa, é porque você não controla a sua amígdala. Você não controla as suas emoções, né? E se você não controla as suas emoções, é porque você é vulnerável perante os outros. Quer dizer, você não pode, então, nem ter alguma sensação emocional básica de desagrado em relação à pessoa que você acha, cujas opiniões você já achou, e argumentos e comportamentos você achou perverso. Ele está te manipulando. Isso é pura manipulação. Manipulação de gaslighting. Quem fazia muito isso era aquela seita Nexium do Keith Raniere, em que eles marcavam as pessoas a ferro. Então, quando a pessoa estava marcando, para tomar a marcação a ferro, ficava um pouco acima do pubis, né, das mulheres. Aí ele falava assim, alguém começava a gritar, chorar, e falava, vadias guerreiras, sejam duronas, nós vamos ficar fortes juntos. Olha, esse é o tipo de gaslighting que se faz. Quer dizer, já impõe que a pessoa está sendo fraca quando ela está sendo abusada, para poder impor, então, a lógica dela. Né? Outra coisa, né, que esse Keith Raniere usava muito, ele falava assim, ó, não há vítimas definitivas, portanto, não vou escolher ser vítima. Quer dizer, está dizendo que você escolhia ser vítima, então você tinha que se adaptar a ele. Caso contrário, você era uma vítima, né, de opiniões dos outros aí. Né? Então, ele já pré-acusava a pessoa de ser uma vítima, igual o pessoal do Brasileirinhos fazia, né? Não tenhas medo, mas tu medo de quê? Não tenhas medo. É assim, né? E já falava, não, você está escolhendo ser vítima, então vamos prestar atenção aqui no que eu estou falando, né? Eles usam o outro lema assim, histeria não é coragem, né? Então, quer dizer, se você se indigna com alguma coisa, vão falar, não, você é histérico, tá vendo? Isso não é coragem. Histeria não é coragem. Isso é tudo truque, tá? Não tem nada de lógica, de argumentação, como todos os grupos sectários fazem isso aí, tá? O objetivo final, então, vamos fazer o apanhado, é o senso de impotência. É preciso que a pessoa se sinta impotente perante o grupo e perante o líder. Todo objetivo é baseado nisso. Então, por isso que eles falam assim, né, como diz a Margaret Singer, né, todos os cultos eles criam sentimentos de impotência, né, de medo encoberto, dessa culpa, da dependência, em várias maneiras. Né? Então, se você questiona o que eles estão falando, você está dominado pelo ego. Ah, é verdade, você é muito egocêntrico, porque você não acredita na gente. É assim que eles fazem, tá? Só que, na verdade, olha só. Eles estão dizendo para as pessoas que elas estão sendo especiais perante a escória da civilização. Então, quer dizer,
Todos os outros que estão fora do grupo são lixo. Lá, agora eles são uma elite, se eles aceitarem se rebaixar para um líder. O que o líder está fazendo? Ele está apelando exatamente ao ego da pessoa para fazê-la se sentir especial. Então, enquanto ele manipula o ego da pessoa de uma maneira, né, abusiva, né, a vontade de se sentir especial, ele está dizendo: quem está do lado de fora é porque está apegado ao ego. Gaslighting clássico, né? Então, por isso que eles ficam aí sempre dizendo, né, não, isso aí é tudo... ou as pessoas que estão do lado de fora, elas pessoas têm má intenção, não prestam, ou as pessoas não têm capacidade de entendê-los. Sempre vai ser assim. Tá? E aí eles vão dizer, primeiro, para a pessoa que está entrando, você ainda não tem capacidade de julgar. Né? Então, tem segundo Arthur Dayman, né, o que acontece? As pessoas, quando elas fazem o julgamento, elas precisam ter uma autoestima. Quanto menor a autoestima da pessoa, mais ela julga melhor aquele que está vendendo coisas para ela de maneira persuasiva. Então, por exemplo, se você está para baixo, você não pode confiar nem na tua mente, então você tem que confiar num guru que vai te dizer para onde você tem que ir. Essa jogadinha, sacaram? É produzir. O objetivo do gaslighting é sempre produzir um senso de impotência. Fazer um senso de impotência no adepto para que ele se sinta, então, agora superior, sem ser superior a qualquer coisa. Na verdade, ele está recebendo conhecimento falso, pura manipulação, mas aí ele se sente, então, superior àqueles que estão fora do grupo. Realmente é jogo sujo. O LaRouche, por exemplo, no NCLC, né, ele falava, né, que o conhecimento dos pais não serve para nada. O que os seus pais estão te ensinando é lixo. Eles estragaram sua mente. Né? Na cientologia, por exemplo, quando a pessoa chegava, ela já fazia a primeira auditoria de graça, né? Sem nenhuma surpresa. Qual que era o resultado? A pessoa pontuava muito baixo. E agora, para pontuar alto? Você tem que se juntar e agora comprar mais livros, vai fazendo mais auditoria, vai ficando mais clareado, né? E vai gastando, vai gastando. A cientologia tem gente aí que hipoteca a própria casa para poder pagar os custos mais altos. E depois que não aguenta mais, se resolver reclamar, né, se sentir frustrado, pode ser linchado, porque são muito eficientes em linchamento virtual, né? Pra você ter uma ideia, tem um truque que é feito em um dos livros sobre a cientologia, acho que o nome desse livro é Going Clear. E nesse livro, o autor que foi membro da cientologia, ele conta, né, que você chega na cientologia e no começo, né, quando alguém chega e dá um cutucão em você, eles falam assim: o que você fez para ele se zangar? Olha só como eles colocam as pessoas para baixo. A pessoa não pode acreditar. Se a pessoa ela é vítima de um ato grosseiro, é porque ela tem que se sentir culpada pelo que o outro fez com ela. Porque ela ainda não está clareada, ela tem que aprender muita coisa. Então a pessoa ela se coloca totalmente para baixo, entendeu? Por exemplo, olha só algumas afirmações do Olavo, né? O Brasil é o país do fracasso, onde cada um se sente vítima do destino cruel que lhe negou na vida um posto à altura de seus méritos. Sou um tipo raro, raríssimo, talvez único, de brasileiro que chegou a ser tudo o que queria ser, que não tem mais nada a reivindicar da existência e acha que foi até premiado acima de seus méritos. É compreensível que tantos sofredores em torno desejem dar cabo de mim. Então, ele é aquele que está num patamar alto, esse é um dos truques também de gaslighting, você usa padrões altos, você se coloca numa posição onde não pode ser julgado pelos outros. Você que está julgando, os outros ficam aí esperando o seu julgamento. Né? Aquele Felipe Martins também faz esse tipo de truque, né? Olha só. Olha o que ele escreveu aqui. Em seu esforço de criar um novo homem, tudo que a modernidade conseguiu foi inventar jovens sem heroísmo e sem coragem, velhos sem sabedoria e sem maturidade, mulheres sem caridade, sem beleza e sem graciosidade, e homens sem virilidade, sem honra e sem senso de dever. Os modernos criaram uma vida sem vitalidade e sem propósito, produzindo uma sociedade adoentada e incapaz de transcender
o animalismo sensorial mais rasteiro. Você imagina você misturar isso aqui com a pessoa sugestionável, né? Com aqueles truquezinhos ali do não tenhais medo dos brasileirinhos. A pessoa já fica igual um cracudo esperando. Ah, é verdade, eu não sou nada. Eu sou um bosta. Eu tô numa sociedade aí que tá ferrando minha vida. Eu não sei pensar direito. Eu estou esperando que vocês me ajudem a pensar. Aliás, nós estamos vendo, né, essa tal heroísmo, a coragem, né, dos bolsolavistas. O setor bolsolavista nem fez um plano para conter o Covid, por exemplo. Você entende? Quer dizer, quanto mais covardes eles vão sendo, né, eles vão dizer, não, é que vocês não têm capacidade de ter heroísmo, vocês nunca vão entender o heroísmo, que é coragem. Então eles vão sendo mais covardes, né? A forma como eles desprezam o sofrimento das pessoas, né, nesse caso da pandemia, mas eles falam, não, os outros são sem caridade. Aí tem as mulheres, olha só, né, são julgadas pela beleza, né? Mesmo que tenha assim, o percentual de pessoas feias e bonitas dos dois lados é igual, não existe nenhum estudo mostrando aí que você tem uma diferença, mas eles falam, não, ataque à aparência, lembra que eu falei? Gaslighting, né? Isso é tudo gaslighting. Então eles querem fazer você se sentir para baixo para poder atribuir um alto valor para eles, né? Jogadinha, né? Aí o Bibo Nunes ele usa aquele truque, né? Lembra da chantagem emocional? Nós devemos a ele, né? Então, para você dever demais a alguém, você faz a pessoa se sentir para baixo. Então, olha só o Bibo Nunes. O Bibo Nunes foi um dos deputados que foram linchados em janeiro de 2019, quando foram para a China. E o que aconteceu? Depois disso, ele foi para o time dos bajuladores. Esse é um dos efeitos esperados na psicologia do peão. Uma parte das pessoas que são humilhadas em público, elas se rebaixam. E elas passam, então, a atribuir um valor menor para elas, né? Porque elas vão ter que aceitar os jogos de gaslighting da liderança. Então, olhem só o que o Bibo Nunes escreveu aqui. Fui eleito deputado federal junto com Bolsonaro, e apesar de mais votado do PSL-RS, devo muito da eleição a ele. Se tivesse um atrito com o presidente, preferiria entregar o meu mandato do que atacá-lo, pois a gratidão e a lealdade são sentimentos nobres. Não confundir com bajulador. Desculpa, Bibunas, tu é vítima de um gaslighting. Uma pessoa. O seu comportamento tem sido desprezível, moralmente desprezível, depois que você foi linchado e virou um bajulador, tá? Mas esse comportamento aqui é comportamento de um alvo de gaslighting que está perdendo a sua dignidade e achando que os outros têm que aceitar essa postura repulsiva, tá? Então vamos comentar isso aqui. Olha só. Primeiro, gratidão e lealdade não tem a ver com aceitar tudo que o seu líder faz. Não tem. Se você acha que deve a sua eleição a ele, tudo bem. Até é o seu direito, né? Quer dizer, então você não tem valor nenhum, né? Então você é que está em público dizendo que você não tem valor. Se você só deve a ele, você não é seus méritos, então, será que entre as pessoas apoiadas pelo Bolsonaro você não tem méritos? Né? E aí diz que assim, se tiver um atrito com o presidente, preferiria entregar o seu mandato. Quer dizer, independente do que ele fizer, se tiver atrito, já entrega o seu mandato. Então, observem como as pessoas se diminuem. Isso é comportamento de seita. Esse é o comportamento clássico. Se você observar essas pessoas sectárias, elas se diminuem e aí elas saem diminuindo os outros perante o líder deles. Alvos de gaslighting e tentam impor uma parte desse gaslighting em relação aos outros, né? Aí o Olavo, né, ele dizia o seguinte, né, que a geração educada no socioconstrutivismo não teve apenas sua inteligência destruída, teve o seu acesso à maturidade bloqueado. Se você tem menos de 50 anos, provavelmente foi vítima disso. Tem conserto, mas só se você começar por um jejum de opiniões durante uns 2 anos. Gente, primeira coisa, tá? Que porra é esta de jejum de opiniões? Porque, pelo senso de impotência, né, ele faz as pessoas se sentirem menos capazes do que realmente são. Mas se a pessoa for capaz? Mas ele já está impondo que o meio, tá vendo? Ó, o meio está com a inteligência destruída e acesso à maturidade. Então a pessoa ela se rebaixa, ela aceita um padrão muito superior do outro, que ela não pode julgar, e aí agora ela se coloca para baixo, ela fica quieta, não questiona. Se o líder fala alguma coisa absurda, ele vai ter que pensar, o que será que ele quis dizer? Aí ele entuxa mensagem contraditória e vai explorando então esse senso de impotência que acometeu essa pessoa porque ela foi um alvo, né, de gaslighting. Tá? Jejum de opiniões durante uns 2 anos?
Quer dizer, então durante 2 anos você tem que ouvir qualquer coisa, né, que o seu líder faça e ficar racionalizando, entrando em dissonância em dissonância. Bom, isso é de uma baita, de uma picaretagem. Por isso que não publica ementa, né? Ó, esse aqui é o módulo tal. Nesse módulo tal eu vou falar sobre psicologia do tipo tal, tal e tal e tal. Pré-requisito para alguém participar. Tal. Cadê? Não tem. O que tem que é assim, fique de jejum de opiniões durante 2 anos. Nesses 2 anos você vai ficar. É só dissonância cognitiva, então, se ouvir um absurdo. Puta que pariu, né? Enfim. Aí ele fala, né, ó. Mantive silêncio sobre as questões públicas dos 20 aos 46 anos e isso não me fez mal algum. Olá, grandes merda. Grandes merda isso aí. O problema é seu. O que interessa aqui, se não cair nesses truquezinhos de gaslight, para a pessoa se colocar numa posição de inferioridade, o que você está ensinando aqui, o que você está propondo aqui, o que você está argumentando aqui, e se tem algum pré-requisito identificável para a pessoa poder acessar esse conteúdo. Caso contrário, isso é papo furado, isso é problema seu, pode até ser mentira isso aí, para que as pessoas se submetam então, já que eu que sou o mestre dessa turma, eu fiquei de jejum de opiniões dos 20 aos 46 anos, por que ele não pode ficar com jejum de opinião em relação ao que eu digo? Tá vendo? Gaslighting, né? Para fazer, então, as pessoas, o senso de impotência, né? Na Synanon, que nem eu tinha falado naquela parte 6 sobre chantagem emocional, né? Que fazia a pessoa se sentir grato, eles começam a dizer, não, fora daqui você vai passar fome. Como passar fome? Eles falavam isso para o William Olin, né? Que é aquele advogado, arquiteto, que tinha muito sucesso na praça e resolveu investir na causa. Foi sair e falou assim, você vai passar fome. Como passar fome? O cara, ele era muito competente na profissão dele. Ele não dependia daquilo, mas tentava crer que ele dependia. Então, fora daqui, você vai sucumbir. Aliás, eles têm essa mania, né? Ó, na exploração do efeito manada, né? Ó, fora desse grupo aqui, você vai rolar a escada abaixo. Isso eu vou falar em mais detalhes no próximo episódio, que é o xadrez 4D, que eles têm essa exploração do efeito manada, assim, é abusiva. Não, eles observa como eles disseram, não. O Danilo Gentili discordou deles. Então eles falam: vai sucumbir depois, agora ele vai sucumbir. A audiência só aumenta. Aí o Lobão. Lobão, não vai discordar do Olavo? Então as pessoas aqui, nós vamos ver que você é um traidor mesmo, e agora você vai sucumbir, você vai, agora é o seu fim. É o seu fim? Subiu. Aliás, algumas pessoas que se juntaram ao olavismo, elas decaem porque elas têm que se juntar a um extremista. Né? E isso atravanca o desenvolvimento de algumas pessoas, porque ela não está se comparando e está se aliando ao mais extremista, num ambiente que reasa rebaixa. Agora, quando ela pula fora, eles começam a dizer, não, agora você sucumbe, você vai acabar, você vai ficar, vai ser abandonado. Cara, isso é tudo truque para poder explorar o senso de impotência e fazer, as pessoas do grupo vão falar, nós somos uma elite que ele está nos abandonando, e se ele está nos abandonando é porque ele vai sucumbir. Eles criam sempre de uma maneira ilusória, tá? Porque a maioria dos que saem e passam pela fase, né, dessa fase inicial do linchamento, depois nem pensa em voltar. Em voltar para quê? Né? Ficar lá, imagina você ficar num ambiente onde você tem que pedir, eu tenho que ficar 2 anos antes da opinião. Você vê um absurdo, você contesta, eles falam assim, você não tem capacidade de pensar ainda. É só isso. Qual que é o ganho? Não tem nada. Quer dizer, eles abusam das pessoas, mas fazem com que os abusados que ainda ficam lá não sintam que são alvo do abuso. Então eles estão dizendo, quem sair daqui vai sucumbir. Puro truquezinho, né? Aquela seita, Portal do Paraíso, foi uma seita que ela existe desde os anos 70, ela chegou a ter 140 membros, é uma seita apocalíptica também. O Marshall Applewhite, ele criou essa seita e misturava doutrina alienígena com o final do mundo, e eles tinham a meta de embarcar, então, pegar a cauda do cometa Hale-Bopp, o cometa que viria, né, que iria, que quando passasse próximo da Terra, e ele dizia que eles seriam especiais, eles dependiam do grupo para poder ter a salvação. Quando eu chegava, estava nos anos 90, o grupo tinha tido uma queda, né? Sempre tem saída, expurgo e tal. E o grupo não era tão violento.
Ele manipulava muito as pessoas, mas não era de espancar as pessoas publicamente. Só que ele chegou até a induzir os homens a se castrarem. Né? Então eles foram castrados a partir de cirurgia, tá? Tomaram anestesia, tudo, mas se castraram. Por orientação do guru. E eles não entendiam que tinham salvação ali fora do grupo. Né? E em 1997, 37 desses membros se suicidaram. Sobraram 2. Quer dizer, quase toda a seita foi, né, se suicidou no suicídio coletivo, em paz. Foi daqueles suicídios coletivos que não teve polícia, briga com ninguém, não. De repente, pá, apareceram 37 cadáveres, eles estavam numa boa, com uma ala, pronto para embarcar no cometa, que eles seriam os únicos salvos. E aí, um desses sobreviventes, né, anos depois, dava uma entrevista. O nome dele era Rio Angelo. E ele falava assim: eu me sinto culpado, sabe? Será que é justo isso aí? O que eu fiz comigo mesmo? O nível de falta de confiança dele nele próprio era tanto que ele estava com inveja dos 37 que cometeram suicídio. Dá vontade, assim, quando você assiste esse vídeo, assim, dá vontade de você falar assim: meu, vá pra merda, vá pra puta que pariu, vá pra casa do caralho, você é um sobrevivente, seu bosta, vai lá procurar teus familiares aí, se eles ainda não te esculacharam, sabe? Se eles, porra, entende o que é? Com uma massa de gaslighting instilar no seu adepto esse senso de impotência, é isso, entendeu? E eles ficam, então, esse problema aí o duro do gaslighting é que é o seguinte: o sujeito, ele se acha, os adeptos, pelo menos, vamos falar dos adeptos sinceros, eles se acham especiais por serem muito inferiores ao líder, tá? E para isto, ele precisa fazer você que está fora se sentir inferior a ele. Só que ele não tem nem condição de julgar. Porque ele está abdicando do seu próprio senso de julgamento porque ele foi vítima de gaslighting. Então, são algumas situações ridículas, né, que nós observamos. Por exemplo, o sujeito chega e fala assim: você não é nada perante meu líder. Tá. Então quem são os melhores? E mostra aí, de maneira objetiva, quem são os melhores posicionados nesse cursinho online de filosofia que você faz? Ele não sabe. E começa a xingar. Porque isso foi inserido na mente dele a partir de muita dissonância cognitiva. Ele está resolvendo muita dissonância cognitiva para se achar especial. Então, o sujeito, ele se acha especial, mas se você bota ele na parede e fala, então me mostra critérios objetivos para você ser especial. Observe que todos aqueles pontos que a gente falou até agora, eles são mantidos por muito gaslighting e a instilação, né, desse senso de impotência nos adeptos. Ele se sente inferior. Por que isso? Porque assim, basicamente, os sentimentos que essa liderança explora nas pessoas honestas, não nos que estão fingindo, né? É assim, a criança, na época da infância, a criança ela se sente muito poderosa. Ela pode fazer muito, ela não tem limites o que ela pode fazer. Ela pode conquistar o mundo, porque ela não tem o realismo que vai vindo com a fase adulta, certo? Então ele pode muito mais. Então as possibilidades para uma criança são muito grandes. Porém, qual é uma das imagens principais da infância? Ela tem uma figura de autoridade. Sempre ela vai ter uma figura de autoridade que está levando ela, então, para esse futuro, para esse universo de muitas possibilidades. Ela se sente poderosa estando abaixo de alguém que é muito mais poderoso do que ela. Tá? Então ela se acha detentora de um grande poder. O que essas seitas fazem é tentar recobrar, a partir de muita manipulação, esse tipo de sensação vinda da infância. A pessoa tem muito poder, só que ela não sabe explicar por quê, mas ela pode fazer muita coisa. Ela não é realista em relação ao que ela pode fazer, por isso eles instilam o falso elitismo. Né? Mas sempre quando a pessoa se submete a essa figura de autoridade. Quando você quebra esta ilusão que a pessoa tem, ela fica com raiva de você.
Como que se quebra isso aí? Você tem que quebrar a figura de autoridade. Você tem que desmascarar o líder. Não é ficar com aquele tratamento assim, é doidinho, não é doidinho. É desmascarar o líder. E não aceitar que ele imponha esse falso elitismo para fora do grupo. Que essas pessoas impõem. Então não é pra, eu não sou muito fã de você chegar e dizer que a pessoa é um lixo completo, não vale nada, essas coisas. Não é isso. Existe um questionamento moral muito forte. Mas mostrar que há um falso elitismo, sim. Porque olha como eles vão se tornando petulantes. Primeiro eles se sentem inferiores, né, assim, a um líder, e aí eles começam a rebaixar. A faculdade não ensina nada, rasgue o seu diploma, porque isso não vale nada. Isso ela fez para poder se rebaixar ao líder. Então olha como é danoso isso aí. Então o comportamento dessas pessoas, elas são vítimas de gaslighting, dos discípulos honestos, eles são vítimas de gaslighting e saem impondo partes desse comportamento, desse gaslighting para cima dos outros. Eles querem fazer você se sentir inferior ao líder deles. Por isso que adeptos de Bolsonaro são treinados para falar: você não seria nada sem Bolsonaro. Qualquer pessoa que discorda deles essa pessoa não, é um ingrato à chantagem emocional, porque ela não seria nada sem Bolsonaro. Você discorda do Olavo, você não seria nada sem o Olavo. A direita não existiria se não existisse o Olavo. Tá vendo que é sempre assim? Então, esse é o fundamento, o objetivo do gaslighting, colocar a pessoa para baixo. Ela duvida de si própria para se rebaixar um líder. E aí, a partir daí, ela se submete ao líder e sai enchendo o saco dos outros para que você se submeta também. Tem que quebrar. O líder tem que ser desmascarado nesse tipo de truque. A pessoa tem que ser colocada assim, dá um choque de realidade, e se eles vierem em bando com esse truque de gaslighting, bloqueia todo mundo, printa e mostra como exemplo. Nas seitas antigas, isso não era tanto um problema, porque as pessoas ficavam dentro de uma fazendinha, escondidas, se achando uma elite. A seita Portal do Paraíso, eles eram tão petulantes, né, mas só porque estavam abaixo do Marshall Applewhite, que era o guru. Eles eram tão petulantes que nas palestras que eles faziam, eles não socializavam com os outros, porque eles achavam os outros inferiores, eles tinham dificuldade de captar novos membros. E quando eles morreram, eles, né, é triste a história deles, é triste para as famílias, mas eles não vieram ameaçar o mundo assim. Algumas ameaçam, né? Agora, na internet, isso faz, eles são arrogantes e saem intimidando e começam a se motivar a participar de ataque em bando, porque eles não querem admitir, então, a voz alheia. Porque essa voz ali que questiona eles vai quebrar esse falso senso de elitismo, junto com esse senso de impotência, porque eles querem fazer, primeiro, eles sentem, os discípulos se sentem impotentes perante o líder e querem que você se sinta impotente perante o líder deles. É isso que tem que ser quebrado. É por isso que quebrar o gaslighting, esses tipos de truques de gaslighting aqui, é importante. Não aceite que a pessoa te rebaixe indevidamente, que ela questione de uma maneira cínica e sem argumento a capacidade dos outros de julgá-la. Né? Esse tipo de truque baixo para poder desmoralizar os outros de uma maneira antissocial. Para poder falar assim, rebaixe-se aí. Não, não é para aceitar isso aí. O gaslighting tem que ser quebrado. É um mecanismo de abuso que precisa ser quebrado. Tá? Então, assim como se expõe a chantagem emocional, tem que se expor o gaslighting. Tá? Esse vídeo eu recomendo reassistir, porque você vê que, principalmente no começo, eu falei de vários tipos. Esses caras são vítimas de gaslighting o dia inteiro e tentam impor o gaslighting para cima dos outros. Isso tem que ficar de olho, não deixar esse falso senso de elitismo que eles têm ser imposto a partir da diminuição dos outros, da diminuição falsa dos outros, porque é isso que impulsiona, facilita com que eles vendam de uma maneira tão confiante coisas como o anti-intelectualismo, as teorias da conspiração deles, essa realidade paralela. Eles se sentem confiantes quando eles se rebaixam a um líder e eles nem sabem assim o porquê, eles não conseguem dizer, se pergunta para eles, me mostra por que você é uma alta cultura agora, o que te qualifica, quais são os melhores do seu grupo, qual é o critério, eles não podem dizer. Observe como é uma estrutura de abuso do início ao fim, tá? Fiquem de olho, tenham bastante cuidado aí, porque o gaslighting ele é um pouco mais difícil de ser percebido do que a chantagem emocional, né? Mas basicamente essas pessoas estão querendo questionar de uma maneira indevida e abusiva a sua sanidade, a sua capacidade
e a sua integridade para que você se sinta impotente perante o grupo e o líder deles. É essencialmente isso. A sequência deste vídeo vai ser o xadrez 4D, que tem elementos de gaslighting, mas aplicados num contexto específico. Então como se fosse o xadrez 4D, ele expande ainda o gaslighting, né? Mas esse aqui já é então a visão geral do que é o gaslighting, e o xadrez 4D ele mistura uma profecia autorrealizável com excesso de viés de autoridade, com scripts específicos de intimidação, né? Para poder as pessoas não perceberem esse tipo de jogo e saírem intimidando os outros. Então ele expande ainda mais o gaslighting. São formas específicas de gaslighting. Certo? Então a próxima parte, a parte 8, será o xadrez 4D, que é uma arma assim, secreta desses grupos sectários de internet, especialmente depois da alt-right. Tá? Então até mais, gente. Um abraço e um bom fim de noite aí para vocês, tá? Valeu!